Olá, tudo bem? Mais uma vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Bom, no short de vídeo de hoje nós vamos tratar sobre sepse. Vamos falar de sepse. Sabemos que sepse tem uma nuance enorme, tem um leque enorme para se falar. E hoje nós vamos falar sobre a alteração funcional ocasionada pela sepse, né? O que é que representa, na verdade, o que é um processo séptico, o que é uma sepse, né? Inicialmente, a gente pode, de forma bem simplificada, dizer que a sepse é uma resposta inflamatória extrema, né? Na verdade, o organismo ele tem como resposta à invasão de um agente infeccioso uma resposta inflamatória. Isso é o esperado. Porém, quando essa resposta é extrema, eu tenho uma produção excessiva de mediadores inflamatórios. E essa excessiva produção desses mediadores inflamatórios vai ativar de forma excessiva também as células inflamatórias, né? O que vai resultar em quê? Em uma anarquia metabólica para esse paciente. E essa anarquia vai levar a alteração no fluxo microvascular, vazamento endotelial, comprometimento da função de células parenquimatosas. E isso manifesta-se clinicamente como uma disfunção da perfusão tecidual. Ou seja, eu tenho uma perfusão tecidual inadequada para esses pacientes, o que pode me levar a quê? A disfunção de múltiplos órgãos, né? Diante deste contexto todo, o que é que desencadeia esse processo? Inicialmente, a gente sabe que, também de forma bem simplificada, os componentes, né, da parede bacteriana são os principais responsáveis pela ativação de uma resposta do hospedeiro. E essa resposta é caracterizada pela liberação de interleucina, especificamente interleucina 1, e fator de necrose tumoral alfa, né? Estes dois em específicos estimulam a uma cascata de mediadores de processo inflamatório. Na verdade, a liberação de uma cascata de mediadores de processo inflamatório. E isso vai levar a todo o processo de sepse. Voltando ao que nos interessa, ao tópico que eu falei, que seria a disfunção ocasionada pela sepse, duas figuras aí principais são responsáveis por isso. Quem são essas duas figuras? Fator de necrose tumoral e a interleucina 1. Por quê? Esses dois possuem receptores específicos na membrana celular que, uma vez ativados esses receptores, eles vão desencadear um processo que leva a uma upregulation da MUF1. E a MUF1 está claramente relacionada com o processo de atrofia da musculatura. Então, para esse paciente séptico, nós temos sim uma via específica que leva à atrofia da musculatura. E quando a gente fala de atrofia de musculatura, é uma condição generalizada, ou seja, eu posso ter desencadeamento aí de uma fraqueza muscular adquirida na UTI pelo quadro de sepse. Nós sabemos que a sepse é um dos principais mediadores da fraqueza muscular adquirida na UTI, ou seja, um dos principais fatores de risco ou um dos principais fatores etiológicos para a fraqueza muscular adquirida na UTI. Bom, sabendo disso, os números que nós temos atualmente são números um tanto quanto significativos. Um trabalho publicado em 2018, ele relata que a mortalidade ela tem reduzido. Em 2000, mais ou menos, ele fala de uma mortalidade em torno de 35% dos pacientes com sepse. Já em 2002, essa mortalidade reduziu para em torno de 18%, se eu não me engano. Esse mesmo trabalho relata que, anualmente, 19 milhões de indivíduos desenvolvem um quadro de sepse. Então, isso é um número significativo, né? E aproximadamente 14 milhões desses indivíduos, eles sobrevivem até a alta hospitalar. Então, significa dizer que 5 milhões aproximadamente é óbito ainda na fase intra-hospitalar, né? Metade desses pacientes que saem, eles se recuperam sem grandes problemas, né? Não de uma forma tão simples, mas eles se recuperam sim. Um terço desses pacientes que tiveram alta, eles vão a óbito no ano seguinte. Ou seja, tem uma sobrevida aí de aproximadamente 1 ano, no máximo 2 anos.
E 1/6 desses pacientes é o ponto que vai nos interessar, é o foco de hoje, né? Então, 1/6 desses pacientes, eles desenvolvem limitações graves, limitações funcionais graves. Uma ou duas limitações funcionais graves, limitações de AVD, como tomar banho, né? Incapacidade de se vestir de forma independentemente. Então, significa dizer o quê? Que o quadro séptico ele deve sim ser olhado com carinho como um dos fatores responsáveis pela disfunção, pela alteração funcional que esse paciente pode vir apresentar no pós-alta hospitalar. Pós-alta UTI, pós-alta hospitalar, né? Esse comprometimento ele não fica restrito à disfunção, né, motora. Esses pacientes podem apresentar também disfunções cognitivas, pode apresentar aumento de ansiedade ou desenvolver ansiedade, depressão, ou seja, é um comprometimento mais abrangente para esses pacientes, né? Essa prevalência não é baixa, essa prevalência é alta para os pacientes de sepse. Bom, em 2016 foi publicado um trabalho que avaliou esses pacientes durante 3 meses pós-alta hospitalar. E eles observaram que esses pacientes tinham melhora na distância percorrida, esses pacientes tinham melhora na força de quadríceps, melhora na força de preensão palmar. Porém, eles não retornavam a condições pré-sepse. Ou seja, eles, apesar de apresentarem uma melhora, sem nenhum tratamento específico, não voltavam à condição que tinha pré-sepse, a condição funcional que tinha antes do acometimento, antes do quadro, tá? Em 2009, um outro trabalho foi publicado e esse trabalho acompanhou alguns pacientes críticos em ventilação mecânica, pacientes em sepse, e eles observaram que a mobilização precoce relacionada ou voltada para a funcionalidade, o que significa isso? Aquele ganho de força inicial, aquela sedestação no leito, a bipedestação e o treinamento de marcha. Ou seja, ganho funcional, pensando em funcionalidade. Então, esses pacientes que foram tratados de forma precoce, né, pacientes que estavam em ventilação mecânica, com quadro séptico, como eu falei, eles tinham melhor prognóstico quanto à funcionalidade. Quais foram os fatos, quais foram os pontos que foram analisados? Primeiro, menor tempo de fisioterapia dentro do internamento, né? Ou seja, esses pacientes precisaram de menos fisioterapia no internamento, uma vez que a sua condição de recuperação foi melhor. Esses pacientes apresentaram também menor tempo para deambulação, ou seja, esses pacientes saíram sim do leito mais rápido, certo? Uma vez que foi iniciado o tratamento precoce, né? Como o trabalho coloca precoce, apesar de não gostar muito desse termo precoce, mas é como o trabalho coloca. E esses pacientes apresentaram também menor duração de delírio dentro da unidade de terapia intensiva e até mesmo durante o internamento hospitalar. Então isso significa dizer que precisamos olhar de forma especial para esses pacientes com sepse. Claro, para todos os pacientes, mas não esperar que esse paciente saia de um quadro para que eu possa, sim, começar a minha mobilização. Eu preciso pensar em mobilização precoce dentro da condição clínica, dentro da minha avaliação que esse paciente apresenta, para que eu possa minimizar essa disfunção pós-hospital, ou seja, pós-alta hospitalar. Em alguns centros, né, fora do país, eu não tenho conhecimento ainda aqui no país, existem serviços específicos para acompanhar esses pacientes que apresentaram sepse no pós-alta hospitalar, ou seja, serviço de reabilitação para esses pacientes com sepse, visto que eles apresentam uma disfunção significativa e visto o número de pacientes que apresentam essa disfunção significativa. Então, diante disso, nós precisamos ter um olhar diferenciado, como eu já comentei, para esses pacientes de sepsis. Precisamos estar mais junto, precisamos de fechar mais um diagnóstico funcional para esse paciente, um diagnóstico fisioterapêutico, em cima da sua funcionalidade, para que nós possamos desempenhar um papel mais
significativo na recuperação funcional desses pacientes. Um abraço, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.